Tribuna Livre de volta no último bloco e a palavra com o deputado Luiz Tchê. Mas, Astério, eu quero concordar com os demais aqui na questão da Bolsa Empresária. Só para a gente ter um número, esse ano o governo gastou 270 bilhões. 10 vezes mais. Repita. É 2015. Gastou 2015. 2015. Não, este ano, já 2016. 2016? Não, 2015. 2015. Vamos voltar 2015. 2015. 270 bilhões. É 10 vezes o Bolsa Família. Editorial de jornal o Estado de São Paulo de ontem. Isso é desonerações, juros subsidiados, essa questão do BNDES, por exemplo, de subsidiar juros para o grande empresário e não para o pequeno, e os governos do Estado, a dívida dos estados, por exemplo, com juros maiores do que... Quem é que paga a conta? É o governo que paga, somos nós que pagamos essa conta. Então, esse é um grande problema. A questão da Previdência, por exemplo, hoje com esses 11 milhões de desempregados, você deixa de arrecadar e todo dia está aposentando gente, que vai chegar mais ou menos esse ano a 100 bilhões por rumo. Aí eu pergunto, você vai dar continuidade. Você acha que é correto fazer o aumento do salário mínimo acima da inflação, com ganho real, tentando resgatar isso num quadro de muita dificuldade financeira? É para ti ainda continuar. Mas Ele é PDT, é trabalhista. Trabalhista. Sim, mas ser trabalhista tem que ter os pés no chão, não adianta. Vamos lá. Mas eu ainda acho que a dificuldade do novo governo, do Temer, na questão dos programas sociais, é porque foi uma bandeira do PT. Né? É uma bandeira. E o problema da Bolsa Família, do Pronatec, que no ano passado foi gastado 62 bilhões, ele não tem uma porta de saída. Essa é a minha avaliação. Você precisa preparar esse da Bolsa Família, preparar ele para o mercado de trabalho, para gerar emprego e renda, para poder produzir, para a gente poder diminuir o nosso déficit da Previdência. Então, eu acredito que esse governo do Temer, e agora a gente viu ele falando em pacto federativo para poder discutir. Ontem ele falou, né? Não, agora, ontem. Sobre o pacto federativo, o Tchê, quando estava na Assembleia Legislativa, usou um mandato inteiro para falar no pacto federativo. Discutível, eu estava lá e acompanhei. Inclusive como presidente da Unali. Inclusive como presidente da Unali. Ele falou ontem. Deixa eu Ele falou ontem, o Temer, que os principais ele está falando mais que eu... seria a revisão do pacto federativo, a reforma trabalhista e previdenciária, o Temer falou ontem, mas colocou difícil e complicado tudo isso. Mas eu vou botar só aqui na mesa aqui um negócio aqui para debater, um tema. Eu não sei de quem é essa frase, o velho não nasceu, o velho não morreu e o novo não nasceu. Deve ser de algum nordestino. Não, é de um filósofo nordestino, cruzeirense lá. É? Deve ser, porque essa é uma filosofia velha barata danada. Tudo bem. Essa expressão se aplica bem à política no Brasil. O novo morreu. A velha política não morreu e a nova ainda não nasceu. Hein? Mas olha, eu acho que o PT teve todas as condições, né, que um partido possa ter quando na popularidade do nosso presidente Lula, a popularidade que ele tinha, e só aconteceu com a Dilma isso porque a popularidade está lá embaixo, por isso é esse impedimento, de fazer todas as reformas que o Brasil queria. Inclusive, eu sempre digo que as pessoas na época da campanha, os candidatos, eles prometem muitas reformas. Reforma da Previdência, reforma política, reforma tributária, reforma disso, reforma daquilo. E acaba chegando no Congresso Nacional, parece que são tudo reformado. Parece que é reformado. Não acontece, Não né, acontece, tudo vira o contrário. Então eu acredito que é um momento da história diferenciado, onde nós da esquerda devemos reinventar a nossa esquerda. Deputado, sobre reformas aí, você está falando que o presidente Lula poderia, o Fernando Henrique também. O Temer, nesse processo que ele tem, que inicia agora, essa lua de mel, ele terá chances
Quero perguntar, o primeiro deputado Daniel Zen, na sequência aqui, ele vai ter chance de propor reforma, como você chama, estruturante? Eu acho que ele tem chance, eu não sei se ele vai reunir as condições necessárias para aprová-las. É um governo que carece da legitimidade do voto popular, vai ser muito questionado pelos movimentos sociais, pelas forças mais progressistas da sociedade, mas é uma pessoa que veio lá de dentro do parlamento, não foi presidente da Câmara, então... 3 vezes. Eu presumo que ele, da articulação política de bastidores, ele entende bem. E se ele souber aproveitar isso, em favor do seu governo, em favor da população, que bom. Eu tenho minhas dúvidas, não sei se ele vai conseguir e se ele vai ter peito para fazer, por exemplo, para contrariar os interesses daqueles que patrocinaram o impeachment. A Fiesp, por exemplo. A Fiesp vai ser favorável a uma reforma tributária que, por exemplo, onere a classe empresarial? Não vai. Os ricos e poderosos serão favoráveis a uma reforma tributária que redistribua, eu não estou nem falando em diminuir a carga tributária, eu estou dizendo só redistribuir a carga tributária entre aqueles que têm mais, podem mais, sabem mais, em favor daqueles que têm menos, podem menos, sabem menos, para usar a expressão do Dom Mauro Morelli, não vai. Então, essa coisa de dizer, não, o Pacto Federativo, é isso, tá? Eu também ouvi isso no discurso da própria Dilma, também ouvimos isso no discurso do Lula e também ouvimos isso no discurso do Fernando Henrique, que são os nossos últimos presidentes. E nenhum colocou, como disse o Nascido, ninguém quis queimar 15% dos seus pontos percentuais, dos seus 85% de popularidade, para peitar e aprovar essas reformas. Você está ganhando um eleitor aqui nessa mesa. Daniel. Não, o Narciso é a favor do Pacto Federativo. Para ver o seguinte, desculpa antes de você entrar, Narciso. Alguém tem que fazer, ponto. Se alguém não fez, não é possível os municípios e os estados continuarem como estão. Não é possível. Alguém vai ter que ter coragem de fazer? Vai ter que ter. Nós temos que dar uma credibilidade a alguém. Mas o Temer, na sua avaliação, não tem chance. Vai tentar. Daniel, não sei se vai conseguir. Mas a maior injustiça, o Astério, não é essa. O Bolsa Empresário, você acaba de levantar aí. Exercício 2015, viu? É porque os dados foram levantados agora. Não poderia ser o Bolsa Empresário, o ano passado, foi 270 bilhões. Que a União deixou de arrecadar. E repassar para os estados e municípios. Foi, de desonerações tributárias, né? Em favor dos empresários. Mentira. Dos grandes empresários. Verdade. De onde é esse empresário? Da Fiesp. O patozinho amarelo de Paulo Scaff. Custou milhões. Aí o que é que acontece? Aí, porque eu digo os grandes empresários, 80% dos recursos, viu, Osmir? 80% dos recursos do BNDES em favor dos empresários ficaram com os empresários da região leste do país. Os grandes empresários. Se dissesse, esses recursos foram direcionados para a interiorização do país, para diminuir as desigualdades regionais. Para os pequenos empresários. Para os pequenos empresários. Da região norte, da região nordeste. Só para tu ter uma ideia, tem empresário que sacou a título de empréstimo do BNDES 30 bilhões de reais. O Estrasburgo da Bolsa Família. Então é uma questão de gestão, não uma gestão pública. É uma questão de equilíbrio, né? Equivocada. É você ver, Gestão olha... pública equivocada. Por isso que está pagando o preço dessas gestões equivocadas. Voltando para a política. As crises econômicas, elas são provocadas pelos de cima e os de baixo pagar a conta. É assim ou não é? Mais ou menos. Voltando para a política, Daniel, você que é do PT, o Tchê do PDT, a saída de Dilma, ela é boa para o Lula? Talvez seja. Porque parte do legado dele parece que diluiu no meio dessa crise, né? Eu acho que nós chegamos num momento de encruzilhada, né? de desencontro entre a nossa defesa de um determinado programa de governo, né? E digo isso não do governo Dilma necessariamente, mas de todas as forças da esquerda,
Eu acho que um dos problemas foi também, como eu disse há pouco aqui em off, tentar agradar gregos e troianos e acabar não agradando ninguém, porque nós acabamos comprando briga com aqueles que historicamente eram nossas bases, os movimentos sociais, os trabalhadores, etc. Mas também, como dito aqui, mesmo com a Bolsa Empresária, que eu não sou contra a Bolsa Empresária, não. Eu acho que nossos empresários precisam de incentivo, de estímulo, né, porque são os quem geram emprego, gera renda, mas como foi dito aqui, tem que ter um equilíbrio, né, entre desoneração fiscal, benefício de programas sociais e tudo mais. Mas acabou que o governo conseguiu desagradar tanto aos movimentos sociais, ao pensamento mais progressista, sem agradar um pensamento mais conservador, a classe empresarial, etc. Então, houve realmente um desencontro muito profundo da política de governo. Agora, houve também, não podemos negar, um boicote muito profundo também do Congresso Nacional. Desde que o impeachment entrou na agenda, tentaram aprovar as tais das pautas bombas e se recusaram a aprovar o ajuste fiscal, mesmo que o ajuste fiscal do ministro Levi, à época, primeiro-ministro da presidenta Dilma nesse segundo mandato, fosse um ajuste fiscal também ortodoxo, também muito parecido com esse que o governo Temer vai propor. Mas você diz aí que desagradou os movimentos sociais. Eu pergunto objetivamente, será que desagradou o MST? Talvez em partes. Nessa última etapa do impeachment, o que houve é que os movimentos sociais também acordaram e disseram, olha, nós podemos até estarmos um pouco insatisfeitos com o governo Dilma, mas são nossos aliados históricos e é com eles que nós vamos marchar, ainda que tenhamos ressalvas. O MST é um aliado histórico do PT? É um aliado histórico da esquerda, né? É um movimento de esquerda. Não necessariamente, é o conceito que eu tenho do MST. Não necessariamente do PT, mas vamos dizer que é um dos grandes movimentos sociais do país, independente da gente concordar ou discordar das suas pautas, das suas bandeiras. Mas não há dúvida de que é um dos grandes movimentos sociais. Eu queria aqui um pouquinho sobre a pergunta que eu fiz. É bom para o legado do Lula a saída da presidente Dilma? Olha, Astério, eu começo respondendo da seguinte forma. Eu acho que o PT errou logo no início, no segundo governo da Dilma, quando foi discutir a presidência da Câmara e do Senado. Quando o PT não teve a habilidade de abrir mão de uma candidatura, que foi do Chinagre, na época, imposta, disputando com o Temer e tendo uma candidatura do Júlio Delgado, com Cunha, e tendo uma candidatura do Júlio Delgado, onde você poderia reunir as forças ali, ou mesmo aliar com o Temer. Lógico que hoje o PDT ele tem uma candidatura própria a presidente da República, que é o Ciro Gomes, né? Eu vejo uma candidatura que vem pelas posições e pela história do partido. Eu sempre fico brincando muito na política, dizendo que a cadeira era do PDT, era de Brizola, e o PT veio e sentou na cadeira e governou o país por esse período todo. Então hoje o PDT tem, eu não sei de que forma o PT pode ser reinventado dentro desse processo, não sei como ficaria a situação do presidente Lula, já visto que também tem alguns processos, né? Não sei se ele seria o candidato, enfim. Mas eu acho que a própria esquerda tem que se reinventar mesmo, né? Não só a nível de Brasil, mas como aqui a nível de Estado. Você acha que não é mais possível, envelheceu nas suas ideias? Não é mais possível, por exemplo, de você ser aliado aqui da Frente Popular e você não ter um governo de coalizão, onde o PT nomeia 90% dos espaços e você não tem política nenhuma, não tem participação nenhuma. Você é convidado para disputar uma eleição, mas pós-eleições você não tem mais vez e voz. Você só serve para bater pau. Isso acaba, o que aconteceu a nível nacional, ela pode respingar aqui no Daniel, deixa eu quero fazer outra provocação. Tem um assunto aqui, senão vai terminar o programa e ninguém vai acabar discutindo. Você já falou 10 vezes mais do que eu. Hoje é verdade, Osmi, hoje você está ganhando. Você está ganhando, Osmi está ganhando da protagonismo judicial, precisa entrar nisso. Eu sei, mas o Osmi está se tornando insuportável. Você tem um minuto aí, vamos. Eu estou satisfeito com esse processo de impeachment por um particular. 90% das defesas públicas sobre o nosso regime apontam para o parlamentarismo. É verdade, ainda bem. Nós tínhamos um adversário, eu que sou parlamentarista por convicção, porque eu acho que governo ruim, ele tem que ser demitido sem aviso prévio, ele vai para casa dormir como chefe de governo e amanhã fora.
sem ter que dar satisfação, sem ter que estar inventando crime, com essas pedaladas fiscais. É o que pode tornar o impeachment ter sido um golpe mesmo. Pedalada fiscal. Configurar no futuro. Fernando Henrique Cardoso aplicou 111 pedaladas fiscais. O Lula, 72 pedaladas fiscais. Denunciou. Tá certo? Então se tivéssemos a figura do recall, né? O recall, ou do referendo revogatório. Se você tivesse o Eduardo Cunha na época comandando. Dá licença, eu concluí minha pergunta. Mas os defensores do regime parlamentarista tinham um adversário, que era o presidencialismo americano, que há 240 anos que vinha 1776, funcionando. né? Revolução Americana. Que eu hoje estou 36º presidente, se eu não me engano, né? Eu hoje estou torcendo pelo Donald Trump, pelo mal que ele está representando e pelo bem que posso fazer no sistema. Hoje, eu ontem assisti Não vai dar tempo, não. Eu ontem assisti uma pesquisa da CNN americana, que os americanos agora vão escolher entre o Trump tem 65% de rejeição para ser presidente, e a Hillary Clinton 58%. Quer dizer, os americanos agora vão ter que eleger um presidente que não tem apoio popular. Pronto. Mas, Narciso, permita-me aí. À vontade, esse assunto. À vontade, Alzinha. Só vem. O deputado Daniel Zen, você que é da área jurídica, o Supremo Tribunal Federal, até eu fiz um artigo que está sendo publicado, tem tomado uma série de medidas que tem nos deixado extremamente preocupados, todos, né? Que cria, em alguns momentos, até uma certa insegurança jurídica. Eu citaria algumas que poderiam entrar em uma série de outras. Mas, por exemplo, o próprio afastamento do presidente Eduardo Cunha da Câmara, com a suspensão do mandato, foi uma violação da Constituição. A proibição da nomeação do ex-presidente Lula, para mim também, uma violação à Constituição. A prisão do senador Delcídio Amaral, da forma como foi feita, para mim também uma violação da Constituição. Enfim, há um protagonismo judicial enorme dentro do vácuo legislativo, em virtude dessas questões todas do Congresso Nacional. Qual é a sua opinião? A esse fenômeno, os estudiosos da área costumam dar o nome de politização da justiça, né? Nós temos, de um lado, a judicialização da política e a politização da justiça, que são duas facetas de um mesmo fenômeno, que é muito perigoso, porque é quando um poder começa a extrapolar as suas competências institucionais e constitucionais e começa a lançar mão de determinados argumentos a título e sob a justificativa e o argumento sempre da defesa de um bem maior, de justificar a partir de argumentos mais subjetivos, às vezes até mais vagos, dúbios por vezes. Por exemplo, é certo que o presidente Eduardo Cunha tinha de ser afastado há muito tempo, mas a forma, e eu concordo com você, a forma com que ele foi afastado, de maneira, uma decisão monocrática, de um único ministro, depois foi referendado pelo pleno, mas aquilo ali é muito temerário, né? Um ministro, monocraticamente, por uma decisão liminar, afastar o presidente de um poder, ainda que este cabra não valha nada. Sim. Mas teria que realmente seguir o rito. O impedimento da posse do ex-presidente Lula na condição de ministro, quando a gente coloca agora e agora, o Supremo também vai se manifestar de forma igual com os escolhidos do Temer? Talvez, não sei. Você citou um outro exemplo, é a prisão do senador Delcídio. Eu já disse aqui uma outra vez no programa, eu não tenho nenhum apreço pela figura do senador Delcídio. E quando ele veio para o PT, essa situação extremamente desconfortável, né? Não gosto mesmo ali e acho que realmente ele está muito implicado naquelas questões da Lava Jato. Mas a forma como ele foi afastado, preso, também foi uma violação aos princípios constitucionais. Então, quando o Poder Judiciário passa a tornar suas interpretações muito elásticas, né, contrariando a sua própria jurisprudência, o seu próprio entendimento da consolidado, aí nós temos um problema grave na democracia e na separação dos poderes do país. Nós já tivemos o Poder Executivo superpoder, hoje o Executivo está muito retraído, né, por conta de uma série de fatores, alguns dos quais nós abordamos aqui. O Legislativo nem se fala e o Judiciário, como diz no popular, está tomando de conta.
Só para Isso é só para mim. O ao final do equilíbrio dos programa. 6 poderes está prejudicado. Chegamos ao final do programa, mas vamos Só ouvir para a consideração aqui E da aí o deputada que Tia. eu queria falar é o seguinte, que o legislativo derruba o executivo, mas não pode ser dissoluído por esse. Pode ser dissolvido por esse, né? E o judiciário veta ministro, afasta deputado, mas os poderes são independentes e harmônicos. Aliás, só para completar aqui rapidamente, o ministro Marco Aurélio chegou a comentar, diante desses fatos lá dentro, se o Supremo continuar com essa leitura, nós não podemos considerar daqui a um pouco tempo essa Constituição uma Constituição cidadã. E o doutor Ulisses deve estar tremendo. Sem Bom, dúvida. muito obrigado. Eu quero encerrar o programa de uma maneira hoje assim diferente. Eu quero de cada um dos senhores aqui uma frase ou uma palavra que retrate o momento atual. Uma palavra ou uma frase, começando aqui com Osmi Lima. Primeiro, é um momento complicado, preocupante. Eu acho que nenhuma crise é bom para o país, independentemente de que seja. Uma palavra, uma frase. E esperamos que se restabeleça a ordem, a paz. Ordem e Progresso, que foi a Ordem e bandeira, Progresso. a bandeira que o Temer assumiu hoje. Ordem e Progresso. Deputado Tia, uma frase e uma palavra. Mas eu vejo com muita preocupação, Astério, com toda a seriedade, Preocupação, né? palavra Você de chave. ter um governo eleito pelo povo, né? E você afastar uma presidente da forma que foi afastado, sabendo que a Dilma é uma pessoa íntegra. Tenho total, plena convicção por isso. Então, a preocupação é muito grande com a questão política no momento. E eu acho que a reforma política é urgente. Deputado Daniel, uma eu acho palavra, que- uma frase, não um parágrafo. Não, eu acho que erros não são crimes. Erros a gente combate Erros não na são urna. crimes. Crime é que a gente combate com impeachment, com julgamento nos colegiados. Mas Então a palavra é perplexidade. Narciso, A minha é que um governo eleito, com a legitimidade e a legalidade das urnas, tem uma lua de mel de 100 dias. 100 dias. 100 dias. Essa foi o lua de mel de 100 dias. E um governo, nas condições do Temer, que eu torcerei para ele ser bem sucedido, mas a lua de mel dele não passa de 30 dias. Obrigado pela audiência. Estamos encerrando aqui mais uma vez o programa Tribuna Livre. Obrigado aos convidados, deputado Daniel Zenz, deputado Tchê, do PDT, nosso companheiro Osmi, Narciso também. Obrigado, tenham uma boa noite.